CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. 3h22. Vamos ouvir a Adriana Miller, nossa terapeuta familiar, com o tema que a Adalberto sugeriu hoje. O idoso é um jovem que deu certo. Por que fala idoso não velho, hein? Pode ser também. Prefiro velho. Velho. O velho é um jovem que deu certo. Tudo bem, doutora Adriana? Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo muito bem por aqui e por aí? Tudo bem também. Você chegou a ouvir algumas participações? Não, né? Não. Envelhecer faz parte da vida. Saber viver cada fase, aproveitar a juventude e se preparar para a velhice. Vamos viver. Quem me escreveu foi a Ana. Seu Carlos Teixeira falou: tenho 62 anos. Ontem foi o primeiro dia que fui na academia. Tá animado aqui. Se aos 62 anos. Nunca é tarde, né? E por aí vai, Adriana. Muita gente participando aqui com a gente. A Adalberto falou que o bom de ficar velho é poder ligar o dane-se. Eu falei, não é bom isso. Você pode constranger outras pessoas. Eu não gosto. Não, com cautela, Mário. Eu acho que o bom é não se levar mais a sério, assim, não ter convicções. Acho que isso a gente aprende com a maturidade. Mas o tema é velhice. Delci acabou de mandar mensagem. Posso ler? Por favor. Não tenho medo de envelhecer. Tenho 71 anos, faço atividade física, alimentação equilibrada, curto cada fase da minha vida. Isso aí, Delci. Às vezes não sei se fala dona, se é respeitoso, fala dona ou não falar mais, entendeu? E eu comentava com ele que eu vi o Pedro Bial dando depoimento dizendo que está adorando ser velho. Ele falou que ser velho hoje é uma fase muito boa para ele, assim, que ele está ativo, os filhos de alguma maneira já estão criados, assim. E ele falou, agora tá bom, agora que tá bom. Isso foi o Pedro Bial que falou. E ele acha que isso é uma revolução que a gente está vivendo. Assim, com as pessoas com mais de 70, 80 anos, tendo uma vida lúcida, ativa, produtiva mais do que antes, na avaliação dele, tá, doutora Adriana? E, claro, convivendo com essas tecnologias novas, por que não? Gladson também, não tenho medo de envelhecer, tenho medo de não viver. Cada dia, cada momento, a cada ano, cada conquista, cada dificuldade não vencida, me dá forças para continuar vivendo. Olha aí, ó. Nossa, o segredo da vida é adaptação. Escreveu o Gladson. Nossa, Gladson. Nossa, tantas mensagens, Adriana, só você participar que vem um monte de mensagem aqui. Franco, ser velho com dinheiro é bom. Aí eu também acho. Eu ia falar mais. Esse é o problema, é você ter uma reserva, isso aí que tá difícil. Mas enfim. Doutora Adriana Mira, gostou da frase do Adalberto? Ele mesmo falou, a frase é óbvia, mas eu acho que dá uma boa reflexão para Adriana. Eu gostei muito. Inclusive comentei com ele que é uma frase que meu pai usa bastante, mas ele fala idoso mesmo, Mário. Tá bom. Ele não fala tudo velho, bem. não. Idoso é um jovem que deu certo. E eu acho que traz muitas reflexões para a gente, né? Tem muito caminho aí para a gente andar, mas adoro quando eu escuto os ouvintes norteando a nossa conversa, né, Mário? É Mostrando ótimo. para a gente como é que eles estão recebendo, o que eles estão refletindo, né? Como é que eles estão interagindo com a gente. E aí essas reflexões, elas mostram, eu acho que essa frase, né, idoso é um jovem que deu certo, ela convida a gente para algumas reflexões em direções complementares, vamos dizer assim, né? Primeiro, por um lado, eu acho que convida a gente a pensar como é que a gente está lidando com a nossa vida hoje, né? Nós que chegaremos a ser idosos ou a ser velhos, aí como você estava falando, né? Então, e como quem já chegou nessa fase da vida está lidando com a próxima etapa, né? Porque o que a gente aprende conversando com pessoas idosas é exatamente que existem transformações também, não é a partir dos 60. Até os 70 é uma realidade, depois até os 80 é outra, e depois dos 90 é outra. Então, assim, gosto quando o Gladson traz essa ideia de adaptação aos momentos da vida, e o Carlos e Delcy trazem a ideia de que estão ainda construindo coisas novas, né? Estão indo para academia, ou então continuam indo para academia, continuam com as suas atividades, porque mostra esse movimento contínuo da vida. A vida é um movimento contínuo. E como a gente cuida hoje
vai ter reflexo ali na frente. Então, eu acho que essa frase, ela convida a gente a pensar sobre isso, né? É, que reflexo a gente vai querer na nossa vida sobre as ações que nós estamos realizando hoje, no presente, porque a conta chega, né? Ela sempre chega essa conta e então a gente tem que fazer essa equação. E também a mesma frase convida a gente para pensar sobre como que a gente está lidando com esse passar do tempo, né? Com a idade, com a nossa própria e a dos outros. E aí a gente chega na questão lá do etarismo, né? Mas vamos lá, pensar em como que a gente está cuidando da nossa vida hoje, é importante a gente pensar, é a primeira, a parte da frase que diz, é um jovem que deu certo, né? É um convite para pensar que o nosso futuro é um passado que deu certo, né? Então, e quando a gente pensa nesse fluxo do tempo, é importante a gente sempre ter em mente que a nossa saúde, ela engloba vários aspectos que não podem ser desconsiderados. A gente tem que cuidar da nossa saúde física, a- agora, a gente também tem que tomar conta da nossa saúde mental, da nossa saúde relacional, a parte social, de interação é muito importante para o ser humano, a nossa saúde financeira, porque em outras etapas da vida, talvez a gente não tenha tanta força, tanta vontade, tanta motivação para novos projetos, novos engajamentos, então a gente precisa ter isso em mente, e também a nossa saúde espiritual na ideia de sentido da vida, né? Claro que com o passar do tempo, à medida que a idade vai se acumulando, né, que as rugas vão se acumulando, a gente vai se aproximando cada vez mais para pensar e ter que refletir sobre finitude. E esse costuma ser um tema que é, abala um pouco as nossas estruturas, né? Porque a gente é sempre convidado e incentivado a pensar em construir, em fazer, e a gente não é convidado e estimulado a pensar sobre o nosso legado, o que que a gente está deixando, né, de valores, de experiência, de história, de memória. Então, quando diz que é um jovem que deu certo, eu penso nessa questão mesmo do passar do tempo e isso que o Ledson chamou de adaptação, né? A cada novo momento da vida, novas variáveis envolvidas e a gente cuidando de todas essas variáveis nesses aspectos, né? De saúde física, mental, social, financeira, espiritual, para conseguir estar equilibrado e seguindo em frente. Adriana, deixa eu só fazer uma interrupção para o repórter CBN, já que você parou tão bem assim. Claro, Já voltamos. claro, até daqui a pouco. Voltamos com a Adriana Miller comentando a frase: o idoso é um jovem que deu certo. A Adriana já comentou os comentários muito pertinentes aqui dos nossos ouvintes, da dona Delci, entre outros, como é legal fazer coisas pela primeira vez, independentemente em que fase da vida. E aí você foi interrompido quando você falou assim, seguir em frente, Adriana, se eu não me engano, entrou o repórter CBN. Isso, para a segunda parte da reflexão, né, que é como a gente lida com a questão da idade, né, que tem a ver com esse etarismo, né, Mário? A gente vive numa cultura, numa sociedade que super privilegia a juventude, ser jovem, corpo jovem, cabeça jovem, postura de jovem, e acaba que isso automaticamente leva para a questão de não valorizar nem a criança, porque ainda não é jovem, né? Está ali pequenininha, não sabe lidar com as coisas, e também não o idoso, porque já passou, né?
É, e esse cuidado com o etarismo é algo que a gente precisa realmente, é um trabalho constante, justamente porque a gente vive numa cultura que o tempo todo mostra para a gente que ser jovem é que é ser bom. Então, é, a gente precisa fazer o trabalho contrário de fugir dos estereótipos, dos preconceitos, da discriminação com relação à idade nas nossas posturas, nas nossas frases, né? Então, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age com relação ao passar dos anos, com relação à idade. Porque no final das contas é isso, é um fluxo, né? A Ana falou, envelhecer faz parte da vida. E desde que a gente nasce, a gente começa a envelhecer, né? Uma criança de 1 mês já passou 1 mês da vida dela, ela já não é mais aquela criança que nasceu. Então, por isso que o cuidado que a gente tem hoje com toda a nossa saúde, ela é muito importante. E isso eu acho que é o ponto central da nossa conversa. E a saúde engloba vários aspectos, né? Então, eu gosto dessa frase porque ela convida a gente a ter esse tipo de cuidado, né? Com a gente mesmo, com o outro e com esse estereótipo de que só o que é jovem tá bom. Isso é Não. estranho. É. Hã? Eu lembro do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues escrevia muito isso, assim, né? Ah, tudo que é jovem é bom, só porque é jovem é bom, enfim. Desculpa, Adriano, não interrompi você. Não, é isso mesmo. É. Interrompeu, não. Agora estamos conversando. Isso. E chegaram outros comentários, você vai gostar de ouvir aqui, Adriana. Diga. O do Américo é assim mais simples, mas tem duas frases que eu achei bacana. Américo, nosso ouvinte. Se eu chegar aos 80 anos, gente, eu vou comer de tudo, beber tudo, aproveitar. Não vou para lugar nenhum. Nem vou levar nada comigo. Vai ficar fazendo o que? Tá dentro de casa, não vai para lugar nenhum, Américo. Mas eu acho que entendi a ideia dele. Assim, eu vou me entendendo. libertar. Eu achei um pouco de descompromisso positivo, né, Mário? De Mas ter a pergunta que eu me preocupação. faço é o seguinte: por que só quando chegar aos 80 anos? E, gente, acho que tem que aproveitar as coisas agora, hein? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Esse é o Américo. Olha o que o Padre Adelson escreveu, que legal. Toda idade tem a sua juventude. Achei ótimo. E o Ricardo Santiago. Gosto muito de uma frase do psiquiatra e professor brasileiro Augusto Cury. Ele diz o seguinte, abre aspas, se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. E ele diz aqui uma coisa para a nossa equipe. Não posso deixar de expressar minha gratidão pelo ótimo trabalho que vocês fazem como radialistas. Parabéns a todos. Obrigado, Ricardo. Mas bacana isso, hein, Adriana? Envelhece o corpo, mas não as emoções, a América querendo se libertar, e Padre Adelson, toda a idade tem a sua juventude. Que são frases complementares, né, Mário? Porque eu acho que é exatamente isso, né? Quando a gente desfoca da questão física, né, o envelhecer do corpo, das forças físicas, né, para realizar algumas coisas, não necessariamente a nossa parte emocional, relacional, precisa estar também no mesmo sentido. Então, gosto quando faz essa mudança de visão entre o envelhecer físico para um desabrochar de felicidade, né? De alegria, Então, isso é bonito, né? De mostrar que a juventude faz parte da vida, ok? Numa determinada fase, a vida vai ensinando a gente como lidar melhor com as coisas, né? Como respeitar aquele momento específico da nossa vida. E aí vem o Américo dizendo que vai aproveitar tudo quando fizer 80. Eu concordo com você, Mário. Ele pode começar agora, não precisa chegar, esperar os 80, né? Eu sei que ele vai fazer 80 amanhã, aí a gente até entende. Mas É, é isso, a vida está aí para nos convidando sempre, né? Para vivermos com plenitude, vivermos com alegria, vivermos com sentido, né? Buscando sempre o sentido da vida e entendendo que a gente
faz parte da vida de muitas pessoas. Então, como que esse entrelaçar de histórias, entrelaçar de vidas, entrelaçar de idades, vai favorecendo uns aos outros, construindo, melhorando a nossa história, a nossa participação na vida e gerando sentido, gerando legado. É isso aí. Aí eu acho que a juventude, a idade cronológica perde o poder. O que fica mais evidente é esse brilho no olhar, essa disposição para olhar o bonito da vida e é saber que é, vale muito a pena, né, a gente poder estar aqui compartilhando esse tempo juntos. É isso, Adriana Mida, é sempre bom ouvi-la às quintas-feiras na Rádio CBN. Obrigado, viu, Adriano? Um grande abraço a todos e muita gratidão aos nossos ouvintes por tanta participação bonita. Sempre. Chegou Eu mais acho uma. que isso. Ah, Só para a gente encerrar, Luiz Carlos, envelhecer é saber fazer a gestão das coisas que a vida vai nos impondo, fisicamente e emocionalmente. Quando a gente consegue fazer a gestão desses problemas, a gente consegue viver melhor. E olha que a velhice é um desafio. E essa é a avaliação do Luiz uhum, Carlos. é isso. Então, é isso. É, Gestão de todos os aspectos da vida. é isso. E, e vamos em E frente. vamos em frente. Um, Fica com Deus, um Adriana. grande, um grande abraço a todos. Até quinta que vem.